Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria, uma honra e uma felicidade ter você aqui nessa mesa para poder bater um papo, para poder levar informações que edificam a tua casa, edificam a tua vida. Nós estamos cercados de tantas tragédias, né? Sempre notícias ruins que chegam às nossas casas, informações ruins. É sempre bom poder ter um espaço para levar algo que vai edificar, que vai te ajudar na tua formação, no conteúdo para você e para a sua família. E claro, só é possível nós estarmos aqui com esse podcast graças às empresas que apoiam essa iniciativa. E elas são a Eversafe, empresa aí de segurança cibernética do nosso amigo Braulino, Depósito São Cipriano, ABS Infraestrutura, Edip, Ariane Cantador, Fotografia e Social Media, Visual Corte Laser, que preparou todo o estúdio aqui pra gente, e o nosso produtor aqui, o Jandim, com a JS Áudio e Mídia. Você que tem sua empresa e também quer vincular sua marca a um conteúdo bom, produtivo, entre em contato com a gente para você ver que não é nem um patrocínio, e sim uma contribuição. E você que está procurando um estúdio para gravar o seu conteúdo e não tem os equipamentos, o local adequado, esse estúdio também está aqui. Você pode estar alugando, pode estar usando ele junto com a nossa produtora, vai estar falando aqui com o Jandinho, tenho certeza que o preço também vai te surpreender, tá bom? E você que não curtiu, que não segue o nosso canal, clica aí no joinha, siga o nosso canal, porque toda semana tem um podcast novo e todo dia tem conteúdo novo chegando para você. Vou dar as boas-vindas ao meu fundador, irmão Francisco, seja bem-vindo para mais um episódio. Os nossos cumprimentos a você que nos acompanha aqui pelo nosso canal, e como o Marco bem disse aí, dá o seu joinha, aperte o sininho, inscreva-se no nosso canal, porque é uma forma de você nos ajudar a ter um alcance cada vez maior para que mais pessoas possam receber a nossa mensagem daquilo que nós tratamos aqui. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, então, recebendo uma pessoa para lá de especial, que para vocês terem uma ideia, desde quando o programa foi inaugurado, a gente está tentando trazer, não consegue, mas aí hoje nós conseguimos. Eu ia falar que é uma pessoa... uma das pessoas responsáveis pela minha conversão, né? Mas eu vou entregar muito a idade dele, né? Vai ficar muito feio, né? Mas está aqui sentado à mesa conosco nosso irmão, nosso companheiro de fé, de caminhada, nosso amigo João Santana, ou João de Deus. Seja bem-vindo, João. Estou sempre bem-vindo aqui junto com vocês. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite, depois de mais de 20 anos. Estou brincando, né? Mas é sempre bom aqui estar numa casa como essa. E bora lá, vamos fazer. João, mas eu digo isso pelo seguinte, para você que está nos vendo, você viu que o Marcão já tirou uma casquinha, João Santana. Mas é o sobrenome, né? Ninguém sabe quem é João Santana, né? Quem é da nossa região aqui, principalmente o pessoal aqui de Ribeirão, de Batatais, Franca, São Carlos, né? Onde ele fez lá os seus estudos também, que ele vai falar um pouco, sabe que a gente conhece ele por João de Deus. Graças a Deus que é de Deus, Amém, né? Jesus. Esse né? Esse a gente pode garantir. Esse é de Deus, viu, gente? O Marcão disse que ele não está foragido, viu, gente? Fica tranquilo. Não é. É o João de Deus nascido em São Paulo, né? Não é Abadiana, em Goiás, não. Então a gente quer iniciar o programa, João, com uma pergunta que eu sempre faço para todos que aqui comparecem, para que você fique à vontade para se apresentar para o nosso público, né? Quem é João de Deus? Então, João de Deus não era João de Deus, né? Meu apelido, na realidade, em São Paulo era Bacana. Bacana. Então não tinha nada a ver com João de Deus, né? Mas João de Deus é filho do seu José Benedito Santana, já se encontra no céu, Dona Alvina, tem mais 2 irmãs, cunhados, sobrinhos.
Sou casado com a TT, né, que vocês já conhecem, tenho um filho, né, de 23 anos, chama Pedro, tá fazendo faculdade. E o João de Deus é uma pessoa que sempre gostou de participar das coisas bem mais concretas da igreja. Então, a pessoa que mais me ensinou foi o meu pai. Meu pai foi vicentino, assim, desde de muito novo e me levou para... Porque hoje a gente pode retornar a falar de novo essa palavra, né? Mas me levava para as favelas, para as comunidades carentes, e lá a gente começou a fazer vários tipos de trabalho. Então, vindo da paróquia de Dom Agostinho, Romano Zachetti, né? Então, muitas pessoas não conhecem, mas ele simplesmente foi o formador de Dom Orani Tempestas, né? No mosteiro aqui de São José do Rio Pardo. Dom Agostinho. Dom Agostinho, né? Que já é falecido também. E lá a gente conheceu, né, a parte de oração monástica, né? Que a gente fala da liturgia das horas, mas, assim, a minha queda também era para as comunidades eclesiais de base, onde a gente trabalhava dentro das próprias comunidades mesmo, né? E depois eu vim para Batatais, né? Uma coisa muito... Mas então, você estava com quantos anos quando você veio para Batatais? Eu estava com 22 anos, mas foi um erro da minha parte ter refletido uma questão com Deus. Então, você precisa pensar muito antes de... Você pensava antes de dizer sim. né? Porque, assim, muito jovem, né? Eu entrei na igreja, né, fazendo os trabalhos sociais com meu pai desde os 10 anos de idade. Então, assim... Com 18 anos, já estava assim, naquela fase assim, nossa, que estrutura bacana, né? Coordenando vários grupos, tendo casa de apoio para pessoas com AIDS, né? Trabalhando com a juventude, trabalhando nas favelas, né? Aí um dia eu perguntei, nossa, meu Deus, o que mais eu quero? Aí foi o meu erro, né? Porque ele respondeu. Porque talvez Deus tenha dito assim, o que mais você quer eu não sei, mas o que mais eu quero de você eu vou te mostrar. E nisso, bateu um dia que eu vim visitar minha mãe, aqui na cidade de Batatais. Sua mãe morava aqui em Batatais? Morava aqui. Meu pai mudou muito cedo para Batatais, né, para São Paulo com 17 anos, se aposentou, voltou, né? E eles voltaram primeiro e ainda fiquei. Aí você ficou. Fiquei fazendo lá, porque era muito envolvido. As suas irmãs ainda moram? Moram lá, né? Então, assim, eu falei assim, não vou largar isso daqui, porque, né, tudo estruturadinho. Mas um belo dia vim, né? Eu falei assim, vou pegar esse feriadinho prolongado aqui, vou lá visitar meus pais. E quando foi numa missa... das 9 horas da manhã, se não me falha a memória, lá na comunidade da... Senhora de Fátima? Não. Quando eu vim, a Nossa Senhora de Fátima nem existia na realidade, né? Eu não preciso entregar a idade nem existia. Então, assim, eu já vou entregar mesmo 58 anos na Cacunda. Então, assim, nós estávamos ainda pensando, né? Quer dizer, eles, eu não. Pensando... Você era de São Paulo? São Paulo, pensando numa estrutura de realizar a construção de uma capela. E eu fui na Bom Jesus da Cana Verde. Né? Então fui participar da missa, era o cônego, né? Eloy Pupim. Então, e ele tinha aquele costume gostoso que eu acho, né? De receber o povo, mas e também na saída acolher o povo. Despedir. E minha irmã, Patrícia, que veio passear com você? No bolo com a minha mãe e com meu pai, me apresentou para o padre. E falou assim, esse aqui é meu irmão, padre, lá de São Paulo, e ele faz tantos trabalhos assim, foi falando. Aí o padre olhou para mim, esticou a mão, pegou nas minhas mãos, falou assim, você já tomou água de Batatais? Eu falei, o quê? Ele água de Batatais. Eu falei, mas como assim água? Água? Ele água. Eu falei assim, já. Você já tomou água de Batatais? Já. E ele falou assim, então daqui você não sai mais. Profecia do Padre Eloy. E aí, só que naquele primeiro momento você recebe aquele impacto, né? Mas depois eu falo, Mas fala assim, brincadeira, né? De brincadeira. Brincadeira, 3 meses depois eu tava de Malicuia. Morando em Batatais. Saiu só para buscar as malas. Só que antes disso eu fui no mosteiro, né? Conversar com o Dom Orani na época, né? Era o abade lá. E ele falou assim, eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô com uma inclinação para a vida monástica. Ele, não. A dona Eli falou que você não ia ser... Já conhecia. Você viu? Você tá enganado. Não, você é do povo, meu filho, você é do povo. E eu trabalhava no Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e tinha muito contato com Dom Paulo, Evaristo Arnes, porque ele era capelão lá. Da Santa né? Casa. Da Santa Casa. Então... a gente sempre se encontrava ali, e ele com aquele sorrisão, né, maravilhoso, aquela coisa toda, ele vai. Porque, quando não tem nada construído, estruturado, é de Deus. Pode ir. Pedi as contas, larguei tudo. Olha que reflexão interessante, né? Quando não tem nada,
É de Deus. Construído é de Deus. E a gente tá tudo pronto. E nós que vivemos o encontro vocacional agora, às vezes a gente fica pensando na vocação, a gente quer encontrar as coisas prontas, né? Sim. Quer encontrar as coisas fáceis. E não, muitas vezes a nossa vocação é chamada a desbravar, né? Exatamente. Por isso que eu sempre coloco na minha cacholinha aqui que nós somos uma antropogênese. Nós somos um constante nascimento. Nascimento nas atitudes, na vocação, no chamado, enfim, né? Porque se a gente para lá atrás e que é tudo construído, muito, muito bem organizado, então parece que a coisa pode até acontecer, mas ela não te dá a felicidade, a alegria do que se você estivesse começando do zero, né? Como muitos de nós já começamos, e ficar debaixo de árvore, evangelizando, ir na praça, né? Conversando com os dependentes químicos, né? Então, enfim... Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não esperei muito essa coisa muito concreta, né? Então, eu sempre esperava Deus falar, né? E essa provocação do Padre Eloy foi uma coisa, assim, muito interessante, porque eu fui retornando para São Paulo e aquilo me incomodava dentro do ônibus. E aí, aquela coisa foi indo, até que eu cheguei para minha irmã e falei assim, tô indo mesmo. Né? Aí já tive que abandonar todos os cargos, né? Então, Dom Agostinho pegou e falou assim, tem que ir. Porque chamado é chamado, né? E eu acabei vindo para cá. Você trabalhava em São Paulo com? Eu trabalhava na área de enfermagem, né? No Beneficência Portuguesa, mas também nós tínhamos várias casas de apoio que acolhiam as pessoas com AIDS. Porque década de 80 e 90 era um terror, foi bom. né? Era um terror, era suicídio, assim, muita coisa. É terrível. Então, nós montamos várias casas, com o padre Valeriano, que era um missionário da Consolata, e depois a última estrutura de casa que a gente conseguiu foi a Siloé, que aí eram as crianças que já não tinha mais os pais que haviam falecido, então, né, no porão da igreja, né, nós colocamos ali berços e fomos estruturando a Siloé. Hoje, claro que mudou muito essa configuração, mas nós começamos assim, no porão de igreja. Então, eu vejo essa sensibilidade de Deus, né? Você quer algo mais? Tá, então vai ali na raiz. Tem que começar. Tem que começar. Ô, João, e você disse assim, só buscando um pouquinho, você falou que seu pai sempre foi vicentino, que você começou desde jovem, mas falou assim, nem sempre foi João de Deus. Por quê? Aprontou muito? Não, porque na realidade, a minha juventude foi uma juventude muito básica. Eu tinha uma banda de rock punk rock, né, que chamava Fratura Exposta. Que né? legal. Então assim, a gente só sabia trocar 4 músicas. Com 3 acordes, então não tinha mais nada. Mas era aquilo que a gente vivia, né? Rock. Rock. Então eu via aqueles loucos cantando, aquelas coisas todas, e a gente falava assim, nossa, que bacana. Aí um dia eu cheguei em casa com cabelo moicano. Né? Eu vi a foto. E meu pai falou assim pra mim, Jesus, sua mãe deu à luz a um porco espinho, porque meu pai era muito descontraído, meu pai assim, não tinha essa pegada de, né, meu pai sentava, conversava, tal, aquela coisa toda, mas isso era tudo um modismo que ia passando, né, então a cada época a gente estava dentro de uma moda, né, mas esse trabalho, depois quando ele pegou, né, porque aí eu fui convidado a participar de um grupo de jogos chamado de Gentes, né. E aí esse grupo ele mudou mesmo, porque já não era aquele grupinho que você fica ali, Jesus, né? Então, enfim, né? Já era aquela coisa assim de pegada mesmo, de você ir para as favelas, de você, né? Por exemplo, Zona Norte de São Paulo, na década de 80 e 90, enchia, transbordava, quer dizer, chovia, acabou. Nós já saíamos correndo de botina para poder levantar os móveis da casa dos barracos dos irmãos, tentar salvar o que podia salvar. Né? Então, vocês eram da Zona Norte? Da Zona Norte. Que lugar da Zona Norte? Cachoeirinha. Não, eu estava do outro lado, então eu estava lá na Vila Ed. Vila Ed é pior ainda, gente. Pior ainda. Em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Você estava na mesma época ali, né? Não, eu estava antes. Eu estava bem antes. Mas eu falo assim porque eu tenho feito várias palestras neste ano agora, durante todo o ano a gente está aí divulgando e falando da campanha da fraternidade, né? Em alguns lugares, por incrível que pareça, João, quando você falou das favelas, quando eu peguei o texto base, eu levei um susto. Falei, gente, eu não acredito que a CNBB cometeu um erro desse. É politicamente incorreto falar favela. Aí falei, não, agora voltou a ser. Eu falei, quer dizer que eles dizem o que é correto, o que não é. Na hora pode ser aqui, ali não é mais, né? Mas aí eles podem falar favela de novo. As pessoas sabem o que é favela, qualquer um você falar hoje e tal.
Mas no meio do bababá, eu vou misturando texto básico com a minha cabeça, com a minha vida, e eu falei cortiço. E a plateia não reagiu, e eu tô lá achando que estava... E ninguém sabia o que era cortiço. Aí eu perguntei assim... Um pouco mais antigo. Aí eu percebi a inquietação, e eu perguntei para a Assembleia, mas vocês não sabem o que é cortiço? Ninguém sabia o que era. E aí eu fui explicar, porque eu morei em um. Eu sou do cortiço, né? Da Vila Ed. Tem asfalto, com córrego que passava no fundo. E o córrego era o esgoto, né? Você sabe, então, quando você diz assim... É a realidade. Eu via muito isso daí, as enchentes, que realmente era terrível em alguns pontos da Zona Norte. Começou com fratura exposta, então, aí foi sendo engessado num grupo adigente. Num grupo adigente. Aí no grupo adigente... Não nem perguntar se é fruto do Concílio Vaticano II, né? O nome do grupo. Não, sim, porque na realidade o nosso formador era Dom Agostinho. Então, assim, né, Dom Agostinho trazia textos, né, riquíssimos para nós. Então, o grupo de jovem, ele tinha uma conotação diferenciada, né? Nós tínhamos 2 domingos que nós nos encontrávamos para estudar documentos e nós tínhamos 2 domingos para fazer missão. Então, a nossa missão era não só nas favelas, mas em asilos, em casas de apoio, que já existia para a AIDS, que a gente, né, até tinha uma que a gente já cuidava mais diretamente. Então, essa maturidade do grupo de jovens, ela foi me conquistando, porque é uma coisa que em muitos lugares hoje se perdeu. Totalmente. Mas esses estudos de documento da igreja, que é riquíssimo pra caramba, isso eleva muito a gente, no sentido assim, tem gente pensando lá atrás, coisas que a gente tem que edificar aqui agora. Né? Então, a campanha da fraternidade não é algo que vamos pensar em qualquer coisa, não. Se pensa em realidade, se pensa em coisa estrutural. Né? Então, acho que isso é bacana. Então, depois que eu conheci, e foi muito interessante, porque na banda tinha um guitarrista chamado Chaveirinho, né? E ele é Chaveirinho porque era pequenininho mesmo, né? Mas tocava uma guitarra maravilhosa. Então, depois que eu falei assim, gente, eu tô saindo, tô indo embora porque a proposta minha de hoje em diante é essa. Aí ele saiu, virou pastor evangélico, que era punk, se converteu e foi indo, né? As transformações que Deus vai fazendo, né? E uns ficaram pelo caminho, porque não tem como, né, também conduzir a todos, né? Mas, assim, muitos vieram. E Deus, assim, sempre me colocando, porque eu costumo pensar assim que... Não pensar, mas costumo assumir uma coisa que São João da Cruz falava, né, que que o orgulho dele era tão orgulhoso que quando ele morresse, o orgulho ia morrer 5 minutos depois, né? Só para não morrer junto com ele. São João da Cruz relata isso. E eu falo assim, gente, eu sou tão cabeçudo, porque Deus só me colocava com pessoas que batiam de frente comigo, né? Mas o que foi interessante foi o aprendizado, que um dia eu tive que chegar para um irmão e falar assim, ou a gente senta, olha para a comunidade e vê que a comunidade é maior do que os nossos interesses, ou então a gente se separa aqui. E hoje eu sou padrinho dele, né? De casamento e dos filhos dele, né? Então, são coisas que Deus vai colocando não para tropeço, né? Mas para que você comece a se ressignificar a cada dia. Né? Então, nós não somos o dono ou a voz da verdade, né? Existe a verdade que é Jesus Cristo e nós somos os protagonistas dessa voz que tem que ecoar. Né? Mas é uma coisa assim, aí às vezes as pessoas falam assim, você não se arrepende? Eu me arrependo. Eu queria ter começado mais cedo. Antes. Mas e se Deus tivesse dito tudo que você ia passar para ele, eu não ia querer, não. Mas assim, né? A gente fala. Mas ele não mostra, né? Não, ele é Deus, né? Ele é Deus. Pai, então se ele não vai falar com os filhos, se ele falar assim, você vai passar por isso aqui. Não. Deixa ficar na minha banda punk. Mas é engraçado, porque depois que você passa, tem isso que você falou. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. A gente faria, não trocaria, né? A gente vê o tanto que é difícil, o tanto que a gente sofre. Então, às vezes a gente fala assim, se Deus tivesse mostrado, eu não teria ido. Só que se a gente voltasse um tempo e Deus desse uma opção, a gente escolheria o mesmo caminho. A gente faria o mesmo caminho. Faria mesmo. É incrível. E eu penso assim, João, na sua, porque eu conheço o seu trabalho também, de tantos anos, eu penso que a gente olhando para trás, a gente fala só Deus. Só. Como Deus fez tudo isso? Né? Porque nem eu acreditava em mim. E ele acreditou. A gente tem que parar para pensar isso. Nós, às vezes, em muitas situações da nossa vida, nós não cremos em nós.
Nós não acreditamos. A gente acha, eu não vou ser capaz disso, isso não vai dar certo. E de repente, quando você olha, você viu que deu, e que fez, e que construiu. Você fala, gente, nunca passou pela minha cabeça isso, mas pela de Deus passou. Passa. E agora, todo esse trabalho bonito em São Paulo, que ficou para trás não, ficou na sua história, mas quer dizer, você deixou e veio para Batatais. Você falou uma coisa interessante, que é uma pergunta polêmica, mas que é importante a gente tocar nesse assunto. Você não flertou, você namorou com a teologia da libertação, porque São Paulo era um campo do trabalho de que se fazia na área do social, etc. Tal. Mas eu conheci o João na renovação carismática. Como é que foi isso? Porque você chegou aqui, então não tinha um grupo de oração, você não tinha nem a comunidade? Não, o grupo de oração, na realidade, quando eu cheguei mesmo de Malicuia, que eu digo assim, me apresentaram, a primeira pessoa que me apresentaram foi o Alencar, né? Então, você imagina que só nós dois ali já dá 300 anos. Mas, que é outro também que faz uns 30 anos que nós tá tentando. Mas vem, uma hora ele vem. O milagre acontece. E só que só tinha um grupo de oração, né? Que era o grupo ali da matriz. Da comunidade, Bom Jesus. Eu ia falar, mas não pensei. Né? E ali era o Mauro, né? Regina Maura, né? Enfim, né? Dona Neuza, Aurora, né? Então, assim, era um grupo... Aqui, Jandim, nem eu lembro desses nomes tudo, viu? Olha o tanto que... Para você ver. E era interessante que a gente descia tanto para o abastecimento, que aí eu fui conhecer o que era o abastecimento, que eu não conhecia nada disso, e o grupo de oração. Aí, beleza. Só que na minha cabeça era assim, não, tá, eu posso até participar, mas eu tenho que associar isso ao trabalho social, né? Então, foi onde eu e o Alencar começamos a fazer esse trabalho numa gincana missionária, quer dizer, eu estou falando isso aí quase, 40 anos atrás. Nós arrecadamos mais de 1 tonelada de alimentos, né, para distribuir para as comunidades. Então, aí a gente começou a juntar esse ora et labora. Isto. Tá? Esse horário de trabalhar realmente fazendo dentro da nossa comunidade. E depois, quando eu assumi como coordenador o grupo de oração, nós trouxemos 2 casas para acolher pessoas com AIDS. Então, era o grupo de oração da capela, né? Nossa Senhora de Fátima, que sustentava a casa, sustentava as pessoas, né? Até que, né, a gente foi vendo a necessidade de fazer o recâmbio da pessoa para o município, né? Porque aí já teria mais possibilidade de atendimento, tal. Então nós vamos fazer esse trabalho. Então eu nunca deixei essa parte social por baixo de uma questão espiritual. Eu acho que precisa ter o equilíbrio disso tudo, né? Então, eu acho que é muito importante. A gente tem que rezar, mas a gente tem que pôr os pés no chão e trabalhar, porque existe uma realidade que precisa ser transformados, né? Então eu fui associando isso. É claro que aí a experiência de oração, esse seminário de vida no Espírito, então, aprofundamento, então aquelas coisas que tinha lá em Brodowski, né? Com o Chicão e tal. Os retiros de carnaval. Felipe Aquino. Aquilo ali era o Padre Jonas veio. Padre Jonas era... Eu tive muito contato com a Márcia Bibi, né? Porque ela morava ali na Zona Norte. Então, assim, eu e a Márcia, nós íamos sempre para a Canção Nova, mas a Canção Nova era um ovo. Né? E no dia que nós chegamos... A gente imaginava o rincão antigo da Canção Nova algo estrondoso. Nossa, que coisa enorme. Hoje a gente vê o rincão, parece uma barraquinha. Né? Não, cara, aquilo ali, assim, a gente sentava no chão, não tinha cadeira, não tinha essas coisas, entendeu? Só que o Padre Jonas sempre falava assim, ó, quem sonha com Deus vai longe. Quem sonha com Deus... Então ele tinha sempre essa dinâmica, né? E aí conheci a esposa do Nelson Correia, porque na realidade ela era do grupo de oração Nossa Senhora de Fátima, da Avenida Imirim, lá em São Paulo. Né? No Imirim. Então, assim, ela participava, então de vez em quando, né, o pessoal, esposa do Nelson Correia, eu falei, quem que é esse cara? Conheço, não é nada canção. Então, a gente foi se envolvendo muito, né, com essa questão, mas eu sempre pensei assim, não, a gente precisa fazer essa junção mesmo, sabe, da oração com a prática. Né? Porque as comunidades eclesiais de base, quando nós éramos enviados para um determinado bairro, nós tínhamos que pensar nesse bairro já
como se ele estivesse em pleno funcionamento, com creche, com né, um centro, um posto de saúde, uma escola aqui, outra lá. Então, esse era o trabalho, né, das comunidades eclesiais de base que eu vivi muito tempo, né? Então, nós éramos formados por Dom Helder Câmara. Vocês são privilegiados. Não, tanto é que se um dia ele for santo... Porque santo para mim ele é, né? Não, ele é santo. Mas eu estou dizendo assim, aquele santo de altar, eu falei assim, eu beijei a careca dele, porque estava por trás, né? Eu perdi a oportunidade. Eu dei um beijo na careca. Mas é que o senhor é mais contido, né? Não, imagina, gente, era época de você imagina... Dom Joel Ivo Catapã, então nós estamos falando de bispos que era, né? Dom Paulo, Luciano Mendes de Almeida, nossa. O próprio Boff que ia fazer formação para nós, porque aí a igreja na época montou o CURFAM, que é curso de formação para animadores missionários. Então era formação, né? Então eu sempre falo, qualquer grupo, igreja, movimento que queira crescer, tem que ter formação. Se não tiver mas, João, você sabe que você participa conosco e o Marco está aqui, que ele sabe muito bem que isso, que se perguntarem na comunidade o que o irmão Francisco é mais cri-cri. É claro, a parte financeira, transparência, sim. Parte de atendimento, tratar bem as pessoas, né, de acolher com amor, com carinho, todo mundo, Mas a formação é que o pessoal fala que eu mais encho o saco. Eu sou cri-cri mesmo. É a lista de presença. Isso não veio, eu ligo. Por que você não veio ontem? O que foi que aconteceu? Por exemplo, aconteceu esses dias para trás. Que ele briga do mesmo jeito. Não, mas esses dias para trás teve um que tinha uma boa justificativa, né? Escuta, teve formação, naquela época dos mutirões de confissão, né? Na quaresma, né? Então eu falei assim, escuta, por que você não veio na formação ontem? Nós somos no mutirão de confissão. Eu falei, então, mas ontem tinha que ir na formação. Mas a confissão é mais importante. Não, a confissão tem terça, quarta, quinta, se fosse nos outros dias. Ainda tinha outros dias, né? Então, quer dizer, por quê? Porque é aquilo que você falou. Mas olha, levava no outro dia. Levava no outro dia. Uma pessoa que é formada no carisma, que é formada na doutrina da igreja, ela é muito mais resistente a qualquer investida que se possa fazer contra ela. Ela dá razão para a fé dela. Então, ou seja, eu estou fazendo isso aqui porque eu sei por que eu estou fazendo, por que tem que fazer. Não é porque eu estou fazendo porque os outros estão fazendo. Eu estou fazendo porque eu me sinto bem, porque é gostoso, porque passa meu tempo. Não. Então, por isso que a gente fala. Quando você fala da formação, é de suma importância. E aí eu vejo um pecado que nós temos hoje, e aí quando eu digo nós, todos nós, de uma maneira geral, que é em relação à formação com os nossos jovens. Os nossos jovens hoje estão perdidos. Me desculpem quem trabalha com jovem, não estou dizendo que é você, tá? Mas os nossos jovens hoje estão perdidos dentro da igreja. Porque se vocês vão num grupo de jovem, aqui vai tocar música, dançar e pular. E depois sai dali mais vazio do que entrou. Não tem formação. Então, ou seja, e não confundir formação com oração. A oração é essencial. Mas é preciso ter a formação para dar razão à vida de oração e até para entender o que é vida de oração. E isso tinha, quando você falou, estudar os documentos da igreja, quer dizer, a leitura. Ninguém gosta de ler, né? O que eu vejo muito de grupo de jovens, né? Eu até tô com a camiseta do TLC aqui, que é um movimento, o João tava até brincando. Teve um encontro que eles fizeram, aí chegou para dar palestra. O João tava dando palestra, aí chegou eu e o irmão Francisco. Eu falei assim, mas esse povo só tá chamando velho, né? Mas assim, pensando... Ele veio com a camisinha do TLC pra falar que é jovenzinho. Pra falar que você é jovem, Só porque eu fiz o TLC há... 450 anos. Eu fui, só um parênteses aqui. Fui falar uma vez com a irmã Maria Parreira, da comunidade. Ela tem quantos anos de idade? 94. 94 anos. A gente saiu da missa, tinha tido TLC, né? Foi o ano passado. Aí falando da animação, todo falou assim, a Isa é muito animado, né? Eu fiz o TLC da Maria, eu fiz o TLC em 96, 97. Aí eu falei assim, ai, que legal, filho, eu fiz em 68. Um ano depois que eu nasci. Eu fui pesquisar para ver se existia já o TLC, e ela fez o 5º TLC quando o padre Haroldo fundou lá em São Paulo. Mas voltando à questão dos jovens, o que eu vejo muito hoje, eu não sei se devido a essa sociedade que nós vivemos, de tanta cobrança, de tanta... que a gente não tem mais tempo para nada, né? A gente fala assim, celular, a gente não tem mais trabalho, horário de trabalho, tudo, e os jovens acabam absorvendo tudo isso.
Mas eu vejo hoje nos grupos, é sempre... Os grupos é voltado para levar conforto ao jovem. O jovem ele tem que ser acolhido, ele tem que se sentir amado, ele tem que se sentir bem. Claro que tem que ser tudo isso, mas parece que fica só nisso, né? E quando a gente olha para nós, na nossa formação, quando éramos jovens, vocês até um tempo, agora sem brincadeiras à parte, mas bem anterior a mim, né? A gente vê que tinha essa provocação. A gente era acolhido, a gente se sentia amado, a gente se descansava ali, mas a gente era provocado a ir além, a fazer algo, né? Aqui em Batatais era uma cidade menor, mas eu lembro quando vocês estavam aqui, teve uma época que vocês foram fazer uma associação para pessoa com AIDS aqui em Batatais. E eu, na época de grupo de jovens, eu lembro que a gente foi tocar, a gente foi apoiar. Teve um evento lá no Posto São Paulo, em cima de um caminhão de som, que eu toquei, né? E a gente tinha as ações pro Lar São Vicente, de sair de porta em porta pedindo alimento, né? Então a gente tinha essa preocupação de ir visitar. E hoje, quando se tem, é algo muito pontual, né? É uma gincana que algum movimento está fazendo. E a gente tem que refletir que Jesus, sim, ele nos conforta, nos acolhe, mas ele também nos desafia, né, a ir além, né? Ele chamou os 12, pensando nos 12 apóstolos, eram íntimos de Jesus, estavam ali próximo, mas Jesus dava missão, enviava, dai vós mesmo de comer, né, e de levar a palavra. Eu acho que falta isso um pouco. Na sociedade atual, dentro de toda a experiência que você tem, que você viveu, e também dentro da tua profissão, como que você vê que a gente pode movimentar, dentro disso, como você falou, dessa ausência de formação para os jovens, dessa animação do ir além? Como que a gente poderia fazer hoje, nos dias de hoje? Como que você enxerga que a gente poderia movimentar alguma coisa nesse sentido? Marcão, eu só entendo assim, meu irmão, é de você estar unido com quem quer fazer. Por que que eu te falo isso? Porque nós tivemos, assim, por exemplo, vários encontros de formação bíblica catequética, né? Então, nós tivemos, assim, coisas maravilhosas que a própria congregação claretiana oferecia. Sim. Quem estava lá? Os mesmos. Os mais velhos. Os mesmos, né? E hoje eu vejo, assim, não é dois problemas na nossa igreja, mas dois desafios. Então, quando eu penso em pastoral da juventude, a pastoral da juventude, ela tem uma linha para se caminhar, né? Ela existe, ela é estruturada, o movimento do TLC, da renovação carismática, enfim. Só que eu acho que isso se misturou tanto que o jovem hoje ele não sabe se ele vai para uma pastoral da juventude ou se ele vai para um grupo de jovem que é da pastoral da juventude, mas que tem oração em línguas. Por exemplo, não estou questionando os dons e carisma, mas eu estou dizendo, você se perde um pouco. Né? Por exemplo, eu já fui em grupo de jovens que na hora de fazer a entrega, né, porque fazem a entrega, um desmaia aqui, um cai lá, um repousa aqui. Não é essa estrutura. Não é para isso. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo as formações que nós tivemos lá atrás, eu fico pensando que como seria bom, né, um jovem pegar um documento, por exemplo, do Adgentes e falar assim, olha, nós queremos, padre, uma formação em cima desse documento. Né? Nós queremos uma explanação sobre o Fratello Tutti, né? Quer dizer, são documentos que estão aí para nós, né? E outro desafio na igreja, a nível de catequese, é a doutrinação. Que a doutrinação, muitas vezes, ela impede você de ir para uma realidade. Tá? Porque hoje se escreve muito na lousa, tem que se decorar muita coisa, e depois questiona o Concílio de Trento. Tá? Exatamente. Depois questiona o Concílio de Trento. Não, mas existe pessoas ainda com esse tipo de argumento dentro de catequese. Por exemplo, você falou de importa. Quando eu assumi uma turma na paróquia do Padre Ronaldo Leone, lá na Nossa Senhora de Fátima, a minha turma, uma vez por mês, saía de porta em porta, pedindo alimentos. Né? E não é só aquela coisa assim, ó, agora vamos juntar e vamos entregar, um pega o carro e leva. Não, vamos na casa da pessoa, né? Porque existiam muitas pessoas ali com necessidades. Não é? Então vamos na casa, vamos conhecer como é que é. E muitos desses jovens, cara, que eu encontro hoje, tipo assim, pô, João, que saudade.
Mas, e a gente tira o nosso ali para ajudar o fulano, o ciclano. Você entende? É essa consciência que eu acho que precisa ser ressignificada dentro da igreja. Faz, assim, muitos encontros, muitas coisas, mas, assim, o essencial, que muitas vezes é você estar ali também com o outro, né? Campanha da Fraternidade, ele veio morar entre nós, tem um pedacinho do banco ali para sentar. Tá lá. Participar. Quem senta? Né? Então, não é montar estruturas lindas e maravilhosas em paróquias para dizer entramos na campanha da fraternidade. Não, por quê? Porque o medo da iniciação da campanha da fraternidade na quarta-feira de cinza é o fim da campanha da fraternidade na quarta-feira de cinza. Quero fazer uma crítica aqui polêmica, que eu sei que vai desagradar muita gente, mas acaba sendo antagônicos, né? A gente pensar numa campanha da fraternidade, onde algumas igrejas coloca o banco lá, com Jesus deitado, um pedacinho para você sentar, mas na porta da igreja tá com grade para que o morador de rua não possa dormir na parte coberta. Né? São as chamadas estruturas que... E aqui eu não quero criticar as igrejas, eu sei da sujeira, eu sei da bagunça, fazer, sim. Mas é algo assim que... Essa falta de reflexão, né? Então, o que fica? Qual a mensagem que é passada para o jovem? Aquele cartaz, aquela estrutura ou a prática? E às vezes é um pouco da prática que está faltando, né? Às vezes, nem os próprios elementos da própria campanha da fraternidade entram numa questão catequética. Correto? Porque para muitos não é interessante você discutir campanha da fraternidade. Essa é uma realidade. Então, como que você introduz campanha da fraternidade para o jovem dentro de uma catequese? Você tem que ser muito ousado. Entendeu? Por quê? Porque são questionamentos que vai serem feitos ali e questionamentos que a gente precisa transformar isso num processo de mudança. Né? Mas muitas vezes nós temos um grupo que não está muito aí. É só cantar a música ali da campanha da fraternidade, o início ou no fim, e já tá bom. Já tá bom. Calma, não fica mexendo isso daí não, porque quanto mais mexe, mais fede. Então, acha isso daí. A gente associar com outras coisas. Entendeu? Né? Então, assim, não é legal. Eu lembro que na formação, o irmão Francisco dizia assim, então vamos comprar um terreno, vamos montar uma casa e vamos entregar para uma família. Lembra disso? Não. Você vai ser minha testemunha agora. Por quê? Esses dias atrás eu fiz uma palestra numa forania e aí eu tive que falar para a pessoa não pensar que eu estava... Não se trata de copiar, porque eu acho que o que é bom tem que ser copiado. Porque o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no lançamento da campanha, durante a missa, ele disse: nós no Brasil temos 280 circunscrições eclesiásticas, isto é, arquidioceses, dioceses, prelazias ou estruturas parecidas. E nós temos mais de 12 mil paróquias. É claro, tem paróquia que não tem condição de fazer absolutamente nada. Mas dessas 12 mil, supondo que tenhamos umas 6 mil, e a gente sabe que teria condição de construir uma casa. São 6 mil casas. Mas mesmo que fosse uma casa só que fosse construída, a pessoa ia dizer assim, mas isso não fez diferença nenhuma se nós temos um déficit de quase 7 milhões de moradia. Para aquela família você fez a diferença. Total. Claro. Para aquela família você deu dignidade. Para aquela família você foi o Jesus Cristo, uma amiga. E é isso que as pessoas tinham que pensar. Porque o que adianta você falar assim, aqui na minha paróquia tem ar-condicionado, aqui o dízimo dá 100 mil por mês, aqui nós não temos problema com nada, não tem dívida, a gente não faz evento porque não precisa, não faz rifa, não faz nada porque nós temos dinheiro. Mas se você não ajuda o pobre, o que está adiantando isso? O profeta Isaías vai dizer, eu tenho nojo do teu dízimo, eu não quero. Por quê? Porque é o que você lembrou. Eu só cortei você, João, para lembrar que a sugestão agora não é minha mais. Porque você escutou eu falar isso lá atrás, no mês de janeiro, no início de janeiro. E agora quem repete isso é o presidente da CNBB. Que bom se cada paróquia pudesse... E se a tua paróquia não consegue construir uma casa, porque realmente às vezes é caro, a compra do terreno e mais a construção você faz em sistema de mutirão, tem muito pedreiro na paróquia, pintor, etc. Tal. Mas você dá para reformar. Dá para aumentar um cômodo. Dá para fazer um banheiro. Tirá-la da situação de inadequada. Porque eu dizia, você lembra lá, a gente fala, essas pessoas ficam assim, olha desse jeito para mim assim, o que você está falando? Tem casa que não tem banheiro. Sim. A pessoa fala, mas como não tem banheiro? Não existe casa sem banheiro. Tem um monte de casa que não tem banheiro. Ou o banheiro é fora,
Ou o banheiro é coletivo, que isso caracteriza imóvel inadequado, moradia inadequada. Ou então, como disse uma deputada indígena, né? Vocês acham que não. Eu vou usar a expressão que ela usou, me desculpem, mas a gente caga dentro d'água. Não tem banheiro. E a gente pode dizer, tem muita casa que famílias moram que o banheiro é um mato. Sim. E a gente fala isso, as pessoas mas você está no século passado. Tudo bem, eu sou antigo. Eu sou idoso. Mas existe isso hoje. Tá? Quando eu falei para você do cortiço, porque eu morei em um, e como é que era o cortiço? A proprietária da casa era uma viúva e ela tinha a casa. Ela era um filho, o filho era até pequeno. E ela tinha uma casa simples, mas era uma casa de frente, dava porta para a rua. E para ajudar na renda, coitada, porque não sei se o marido não deixou nada, o que ela fez? Ela abriu um corredor do lado da casa dela e no quintal ela construiu 5 cômodos, do tamanho desse estúdio aqui. Uhum. Grande, né? Do tamanho desse estúdio, 5 cômodos. E aí cada cômodo ela alugava para as pessoas. Então, é claro, no cômodo que eu fui morar, era meu irmão que alugava. Então, morava eu e meu irmão. Esse cômodo aqui, ele era cozinha, era sala e era quarto. Então, ou seja, a gente colocava o fogão num canto, a mesa, o armário, a geladeira se tivesse, no outro você colocava a cama. Então, você fazia tudo ali dentro. Só que eu morava com o meu irmão mais velho. E eu saía para trabalhar às 5 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite. Então, eu não ficava lá praticamente. E no sábado a gente ia assistir o Corinthians. No domingo, que programa de Paróquia Santo Antônio de Lisboa. Tá? Porque os portugueses não aceitavam chamar de Pada, né? Então era Lisboa. Mas tinha cômodos desse tamanho aqui que morava um pai, a mãe e 4 filhos. De 7, de 8, de 9, de 10 anos. Como é que fica a intimidade do casal? E aí, quando eu falei isso, né? São 5 cômodos. E as pessoas falam assim, ué, mas... E o banheiro? Eu falei, banheiro? Era lá no fundo, tinha 2 casinhas. Casa de banho, eu tô em Portugal. De um lado, uma casinha de madeira, que você tinha que sentar e botar a mão nos buraquinhos da parede, se alguém quisesse olhar, né? Era o vaso sanitário. E do outro lado, uma casinha de madeira, também, sim, coberta com zinco, era o chuveiro. Todas aquelas famílias usavam esses 2. E passava um córrego, então a água do banho e da privada já ia para o esgoto ao céu aberto. Era isso. O senhor está falando dessa situação que o senhor morou lá em São Paulo, como o senhor disse, parece que é do século passado, parece que... E não é, eu conheço, eu não vou falar cidade, nada, mas eu conheço serviços socioassistenciais que é dessa forma. Onde tem famílias acolhidas em salas, mais ou menos o tamanho desse estúdio, e que o banheiro é único, né? Então, e tô falando da nossa região, tá? Não precisa ir longe, né? Não precisa ir longe, não. Tô falando aqui, vamos pensar, daqui de onde nós estamos hoje, um raio de 35 quilômetros, né? Para não definir tão certinho a cidade, mas é algo que existe. E que precisa ser visto, né, João? Sim. Hoje nós temos muito medo e eu vejo... Eu acho muito válido, tá? Eu quero colocar aqui, muito importante esse despertar espiritual que nós vivemos hoje dentro da Igreja Católica. Que eu vejo assim, um despertar numa devoção mariana, um despertar nas devoções populares com o Santo Rosário. Eu acho muito bonito essas manifestações em novas Mães comunidades. Que oram pelos filhos, tem tanta coisa, né? Comunidades novas que vêm surgindo com todo esse despertar carismático, mas eu vejo que está ficando esse lado social um pouco de lado. E eu vejo que a igreja, a nível de Brasil e a nível mundial, está se preocupando com isso, né? Igual que a nossa diocese agora vai ter o curso, né? Que o senhor vai coordenar. Não vou coordenar. Não vai ser o senhor, não? Não. Mas vai ter o curso. Vai ter o curso de doutrina social da igreja. Social da igreja. Sim. Não, é para a PUC do Paraná ou não? Não é essa? Não, é aqui da mesmo, Arquidiocese, na do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. E nós temos a catequese, temos a patrística, temos o ensino bíblico, o curso bíblico, temos a teologia para leigos e agora o Dom Moacir, no seu entender, que é fechar com chave de ouro, né? Para fechar a roda. Estava faltando a doutrina social da igreja, porque ninguém conhece, ninguém sabe. A doutrina social da igreja parece um unicórnio, ninguém nunca viu, não sabe. É porque, na realidade... Se fala, mas será que existe? Ontem mesmo eu estava entrando porque eu recebi lá da PUC lá
do Paraná, que eles também estão fazendo esse trabalho, sabe? Fazer uma releitura dos documentos da igreja, e essa base dos documentos da igreja é a doutrina social da igreja. Por isso que eu perguntei, né, se era o mesmo, né? Tal. Mas, assim, você falou de 35 quilômetros, eu vou te dizer uma coisa, eu fui um mês, deve ter uns 45 dias, né? Uma pessoa me mandou mensagem se eu podia levar algumas coisas para ela, né? Aí eu perguntei se já estava sendo atendido. Estamos, João, mas, assim, o que vem é pouco, né, para uma família e tal. Beleza. Juntei um pouquinho de coisa que eu tinha recebido e fui. Quando eu cheguei lá, eu lembrei do Cortiço. Só que é aqui em Batatais. Aqui. Né? E se diz uma cidade que não é uma cidade pobre. Então, assim, quando eu entrei, eram casas à direita, casas à esquerda, cômodos pequenos, né? E várias pessoas conhecidas nossas lá, né? Tive que entregar e voltar novamente para ver se eu conseguia mais um tanto de coisa, porque aquilo que eu levei não ia dar conta, né? Tinha mais gente precisando. Mas tinha mais gente precisando. E você vê que não são pessoas que estão ali na inércia, são pessoas que saem todo dia para procurar alguma coisa, né? Algum trabalho, algum tipo enfim, de atividade que vai render alguma coisa. Mas é aquilo, enquanto a gente fica nesses despertares aí, né, assim, que eu acho que é bacana, que cada um tem a sua visão, mas, assim, por ter vindo dessa linha, né, de comunidades eclesiais de base, eu sugeria que os grupos de jovens, sabe? Por que a juventude? Porque a juventude é que vai ocupar esse espaço aí. Tem força, né? Tem força. Então, assim, eu sugiro não só documentos da igreja, mas ler A Águia e a Galinha e o Despertar da Águia de Leonardo Boff. O que ele está querendo dizer com isso daí? Você tem que despertar, filho. Você não pode ser um pássaro cativo. Você é águia, como águia você tem que atuar. Tá? Mas essa águia também precisa desse despertar. Que despertar? O despertar social. Né? Você trabalhar junto com a igreja, junto na sua paróquia, na catequese, na liturgia, ótimo. Ninguém está falando para desmembrar isso, né? Mas mas fazer valer aquilo que Jesus, né, falou, os apóstolos falaram, tá, tudo bem, mas vocês sempre terão os pobres. A mim vocês não vão me ter, mas os pobres vocês terão. Então, quando o Papa Francisco fala, quer conhecer Jesus, volte aos evangelhos. Né? Porque dali é a essência da nossa igreja. Né? Então, não adianta ficar criando coisas e de repente que vai nos distanciando da verdade que é Jesus Cristo, que teve com os pobres, entendeu? Atuou com os pobres, estavam lá com aqueles que têm necessidade. Então, eu acho que esse despertar, ele precisa acontecer, mas não é um pirlim-pim-pim, né? A gente vê, né, assim, parece que hoje a nossa juventude, muitos, né, eles querem só ficar no Monte Tabor, né? Só na transfiguração. Assim como aqueles que ali estavam, que experimentou, também queriam. Né? Se a gente pegar a Sagrada Escritura, Pedro fala, né? Senhor, permanecemos aqui, vamos construir uma tenda para ti, uma para Moisés, uma para Elias, permanecemos, porque lá é ótimo. Eu só não. A gente dorme no chãozinho aqui mesmo, quietinho. Não, nós temos que voltar, né? Então, se a gente pegar no monte, assim como Jesus se transfigurou no monte, ele também alimentou a multidão no monte. Então, fica aqui a nossa crítica, e isso só vai ser despertado por meio da formação, nesse sentido. Gente, o Monte Tabor é ótimo. É gostoso. Só que o povo também está no monte passando fome. Né? Jesus multiplicou os pães e os peixes lá no monte. Claro que vai ter passagem que vai falar que foi na planície, mas é nesse sentido, nós precisamos nos abastecer, mas o povo também precisa esperar. João, e nessa caminhada que você teve, você começou lá em São Paulo, então, numa ação muito próxima, pensando agora na ação com os outros, né? Atendendo pessoas que eram o flagelo da AIDS, né? Que hoje ainda é, mas hoje tem muito mais recursos. Sim. Naquela época, como você disse, era a condenação, né? Era tipo assim, nossa, tô com AIDS. Começava a contar os tracinhos para a morte da pessoa, né? Eu não vivenciei tanto essa época, mas a gente sabe que era desse jeito. Grandes artistas, né? Renomados, morrendo, né? Então, muita gente conhecida que morria. Então, era muito grande o susto. Depois foi melhorando essa situação, o tratamento, e depois você começa o teu trabalho com pessoas que vivem hoje o flagelo da dependência química. Foi um despertar aqui em Batatais? Como que houve esse despertar? Quando começou? Na realidade, Marcão, esse despertar com as pessoas com dependência química,
já havia no trabalho lá em São Paulo, né? Por quê? Porque a AIDS era muito interessante porque ela vinha através das drogas também injetáveis, né? Então, quando nós íamos para dentro das comunidades, das favelas, nós queríamos levar o quê? Eu acho que o irmão Francisco não sabe disso, nem você, nem você, mas assim, a igreja me calou durante um ano. Você sofreu censura também? Sofri lá em São Silêncio. Paulo. Né? Por quê? Porque, veja bem, nós montamos uma equipe com assistentes sociais, psicólogos e vários outros voluntários, né? Então, tinha algum médico e tal, aquela coisa toda. Só que como que você vai falar para um cara que está vivendo uma promiscuidade dentro da comunidade que ele não vai ter relação sexual e essa relação pode ser que culmine numa recontaminação do vírus HIV, porque o problema não era só a contaminação, era a recontaminação. Então, ali o grupo falou assim, não, vamos distribuir preservativos. E aí entramos, né, no foco, né, da nossa Santa Amada Igreja. E o que era pior, né, que eu achava bom, mas a igreja não, na época, que nós tínhamos uma caixinha de óculos, onde nós tínhamos ali seringas, água destilada, e nós tínhamos uma gaze. Então, o cara, ele ia lá para usar droga injetável, a gente tomava aquela seringa contaminada, jogava num recipiente para depois a gente descartar e dava a nova para ele. Aí você fala assim, pô, João, mas você estava estimulando. Não. Ele ia fazer uso de qualquer jeito. Ele ia fazer uso de qualquer, só que ele ia voltar. E nessa que ele ia voltar, aí, né, o pessoal da psicologia, daquela equipe ia abordar. E nós tiramos muitas pessoas lá dessa situação. Mas, né, o padre da minha paróquia, na época que não era Dom Agostinho, né, ele entendeu, ó, não, tem alguma coisa errada aí, então, assim, a partir de hoje, né, assim, catequese, música, pastoral, tá? Então se afasta até a gente entender melhor isto, tá? Beleza? Beleza. Só que assim, ele me falou para mim afastar das pastorais e movimentos. Não da entidade. Não da entidade. Então continuei fazendo o meu trabalho e depois, né, veio essa nova visão, né, que a igreja tinha, a gente começou a trabalhar um pouco mais tranquilo, mas até mesmo o padre Valeriano foi retirado, né, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Mirim, e foi ter uma conversa lá em Roma também, né? Então, são coisas que foram acontecendo. Procurar entender. Mas eu sei que é um assunto muito delicado, é melhor não falarmos, né? Então, mas a gente pensa assim, né? Senão nós vamos ser chamados para Roma. Daqui a pouco não, eu também ser silenciado, né? Mas eu penso assim comigo. Você veja que houve uma crítica muito grande, uma certa ocasião, em relação ao continente africano. Uhum. Você viu a polêmica que deu aquele documento. Por quê? Porque os bispos africanos falaram assim, mas precisam olhar para a nossa realidade aqui primeiro. Como é que funciona aqui? Exatamente. Essa questão. Então, ou seja, quer dizer, se você está dizendo para eu, padre, bispo, falar isso aqui, eles vão me cortar meu pescoço. Eles não vão... Aqui é assim que funciona. Então, quer dizer, a gente tem que entender e ter essa dimensão, porque a igreja ela é universal. Sim. Eu não posso achar que a igreja minha, que a igreja católica é Batatais, Ribeirão Preto, o estado de São Paulo. Aqui está tudo, entre aspas, maravilhoso, entre aspas, tudo bonitinho, não sei o quê. Por enquanto... ainda não estão nos prendendo, não sei até quando, mas por enquanto não estão nos matando, mas isso aí acontece por aí afora. Sim, acontece. Tem muita gente, não diria só católico, mas cristã, desaparecido. E o Papa Leão falou recentemente do número de cristãos perseguidos, presos e mortos. Não existe no mundo nada igual. E nunca houve. Uhum. Né? Porque antigamente você via falar assim, matou 50 de uma vez aqui, os 40 mártires, não sei o que, Barbastro, né? Uhum. Não sei o que, papapá. Mas eram números assim, que chamavam atenção. Agora hoje é silencioso. Parece estar numa penumbra. Né? Mas se eu perguntar quantos cristãos hoje estão presos nas cadeias pelo simples fato de ser cristão, aí você vai dizer, não, no Brasil não tem nenhum. Não, talvez tenha algum por alguma atitude dele de cristão.
Não pelo fato de ser cristão. Mas países afora aí nós sabemos, principalmente alguns países que têm o regime teocrático, que são o Islã puro ali, que eles não aceitam, são radicais, eles prendem e matam. E ninguém sabe que número é esse. O Papa Leão chama a atenção para isso. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso me faz lembrar, João, quando você falou dessa situação em que você estava ali. Uma questão humanitária, uma questão de saúde pública, e que se tem, e a igreja, por isso que eu gosto da igreja, né? Ela não se abstrai de debruçar em cima do tema e de discutir. Eu faço essa comparação, eu lembro muito bem do processo de canonização de Maximiliano Maria Kolbe. Né? Todos vocês sabem que houve uma batalha muito grande dentro da igreja, porque tinha aquela corrente que defendia o seguinte: ele é mártir. Ele foi assassinado, ele morreu. Então, ele tem que ser canonizado como mártir. Então, não precisa ficar esperando milagre, etc. Tal. E tinha outra corrente que lutava contra ele. Não, ele não é mártir. Ele não morreu porque ele era cristão. Ele morreu porque ele quis colocar-se no lugar do outro. Olha só. Mas ele quis colocar no lugar do outro. Por que motivo ele quis se colocar? Porque ele era cristão. Né? Então, quer dizer, de repente, alguém imagina assim, mas por que você está discutindo esse assunto se a igreja falou aqui? Peraí. O que não muda na igreja são os dogmas. O que não muda na igreja é a revelação. Isso não vai mudar. Sim. Mas existem muitas outras coisas que nós podemos sim discutir. Por exemplo, vamos voltar no tempo, porque eu sou pré-conciliar, você sabe disso, né? Eu sou antes do Concílio Vaticano II. Né? E como o Concílio Vaticano I não acabou, ele acabou depois para começar o segundo, mas ele não tinha acabado. Então era de Trento. Quando alguém fala que era de Trento, eu não acho ruim. Porque o Vaticano I não terminou, não teve fim. Mas eu digo assim, imagine você lá nas décadas de 40 e 50, quando uma mulher que andasse a cavalo, ela era praticamente excomungada. Ela tinha que confessar o pecado. É um absurdo. Então, quer dizer, falou isso aqui, então não pode discutir. Se você discutir isso aqui, você vai ser excomungado, você vai ser licenciado. Ou, por exemplo, quando as mulheres começaram a usar calça comprida. Eu lembro disso. Eu tinha padre que tirava a mulher da fila da comunhão, punha para fora da igreja. Né? Então, para aquele momento, para aquela ocasião, era aquilo. Mas e depois? Hoje até se orienta, use calça. Porque... Dependendo da circunstância, né? Melhor calça. É melhor usar calça. Dependendo do tamanho. É melhor calça. Exatamente, né? Então, quer dizer, é para vocês verem como certas coisas mudam. Então, ou seja, a evolução, é a questão dos tempos, etc. E como a igreja caminha com a ciência, fé e razão, Bento XVI, viri ratio. Então a gente diz assim, a ciência, ela não é contrária à fé. A ciência vem de Deus. Né? Foi Deus quem tudo criou. E a gente precisa, então, de repente, se debruçar em cima de diversos assuntos para também discutir, para falar por que a igreja tem essa posição, por que não tem, o que diz a palavra de Deus. E eu acho isso, então, importantíssimo. Você não podia simplesmente fazer isso aqui, né, João? Não, mas naquele momento você não podia fazer isso? Não, e o que eu achei muito interessante é que essa questão de, olha, você fica um tempo afastado, não foi uma coisa que, tipo assim, ó, nós não aceitamos, nós precisamos entender. Né? Então, o diferencial estava aí. Mas para entender, no meu caso, participando diretamente de tudo, né, nós íamos criar um problema maior dentro da comunidade. Mas esse ano de afastamento foi muito bom. Foi muito bom porque você vai aprendendo a crescer, você vai aprendendo a aceitar, né, que existem outras possibilidades de diálogo e que talvez e de comportamentos e que talvez aquele lá não era adequado para aquele momento. Mas isso foi se ajustando. Então, hoje, quando você fala assim, ó, vou montar uma casa para acolher pessoas com AIDS, ou uma casa de passagem, tá? Tem muita gente que não engole isso, tá? Mas você sabe da necessidade do irmão. Você sabe que ele tem naquele... mas ele não quer mudar. Tá, mas não é você que vai mudar. Né? Você vai trabalhar... Mas peraí, não é porque ele não quer mudar que eu vou deixar de atendê-lo. Imagina você se o médico imaginasse isso. Exatamente. Mas assim, ó, eu não vou atender essa pessoa porque ela tá suja. Primeiro ela tem que tomar banho, então ela morre. Sim. Eu não vou atender porque ela é alcoólatra. Não, ele vai atender se ela for alcoólatra, se ela estiver drogada, se ela estiver... Não vai atender.
Porque, então nós também temos que olhar para isso, nós devemos buscar atender. E ainda mais nós, enquanto homens de Deus. Sim, sim. E tem um fato curioso, por exemplo, certa vez eu fui abordado pela Polícia Militar aqui de Batatais, né? Então eu estava no Vila Lídia, fazendo pastoral de rua, entregando umas marmitas, aquela coisa. Então, um dos PM, que são gente boas com a gente também, né? Falou assim, João de Deus, é por isso que o pessoal não sai daqui. Porque você, o outro fulano, ciclano, bretano, vem trazer comida. Cada dia vem trazer aqui. Eu falei, mas eles não estão aqui por causa de comida, eles estão aqui por causa de droga. Não é a comida. Entendeu? Não é a comida. Eles estão aqui por causa de droga. Porque se eu levar essas marmitas embora, isso aqui, eles vão ficar continuar. Então, assim, essa compreensão, esse despertar, não tem relação a muitos grupos, assim, como nós que fazemos esse tipo de trabalho. Porque eu também não sou entendido, mas eu também não quero ser. Entendeu? Eu preciso fazer aquilo que eu tô vendo que Deus está me impulsionando. Agora, eu não posso simplesmente obedecer uma ordem direta de alguém, ó, não faça, porque isso... É igual uma realidade que a gente vivencia hoje em Ribeirão, é a seguinte, as casas de passagem. Né? Ribeirão tem muita pessoa em situação de rua. Né? E muitos idosos em situação de rua. Porque se a população está envelhecendo, a pessoa em situação de rua também está envelhecendo. Né? E aí se entende a legislação, não só Ribeirão, mas a legislação traz isso, pelo Estatuto do Idoso, que o idoso deve ser acolhido em LPI, que é os antigos asilos. Mas aí vem toda aquela questão. Primeira questão que aí eles começam a levantar. Ah, mas as ILPIs não querem acolher o morador de rua. Concordo, mas mesmo se quisesse, não tem vaga. Aí a gente tem as casas de passagem. Só que a casa de passagem não pode acolher o idoso. E aí o que acontece com o idoso morador de rua? Fica onde? Na rua. E ali pode ficar. Porque, entendeu? Porque ele fica na rua. E a legislação não permite que a gente acolhe. Mesma coisa com o público LGBT. Toda aquela sigla mais lá. Se nós temos um homem trans, ou seja, para quem não conhece, quem está nos acompanhando, é uma pessoa que biologicamente é do sexo feminino, mas se entende como sexo masculino. Se nós temos uma pessoa, um homem trans, nesse caso, ele se declara como homem, ele não pode ser acolhido na casa feminina. Tem que ser acolhido na casa masculina. Mas o ele se entender e se definir, mantém ele com a questão física, biológica e fisiológica ainda de uma mulher. Ou seja, muito mais vulnerável do que um homem, em questão de aspecto físico, de força física. Aqui não tô... E aí, então, ele não pode ser acolhido na casa feminina, porque ele se entende como homem. Aí eu tenho que pegar aquele homem trans e colocar dentro de uma casa com mais 49 homens. Olha o problema. Olha o tamanho do risco que eu coloco. Maior. Aí a gente fala, gente, não poderia ter um local para esse público que pudesse gerar... Ah, mas aí vocês estão... Segregando. E aí o que faz? Deixa a pessoa em risco. Então é aquilo que você trouxe, aquilo que o Francisco trouxe. Nós precisamos, cada um tem suas ideias, tem suas cabeças, mas precisa sentar, discutir o que é melhor para o outro. Não é que a minha ideia deve prevalecer, ou que a sua ideia deve prevalecer, mas o que o outro necessita. Igual você falar para mim, Marcos, você concorda da gente dar a seringa, dar coisa? Claro que não, porque eu acho que tem que parar de usar droga. Mas eu tenho que entender que ele vai usar do mesmo jeito, tendo ou não tendo. Aquilo ali é diminuição de danos. Vai evitar com que ele... Aqui no momento agora? O que eu vou fazer aqui? Então aquilo ali é para, assim, de todo o mal que pode ocorrer, qual o menor mal que vai ocorrer? A chamada redução de danos. Você vai, por exemplo, todos vocês conhecem o Rodriguinho, vocês talvez não conheçam, é um personagem nosso aqui de Batatais que infelizmente faleceu na rua, né? Mas nós tivemos a oportunidade de acolhê-lo em diversas situações, cirurgias e problemas de saúde, junto ao Hospital das Clínicas da USP, HC, e levando para lá e para cá, e a gente acompanhando, irmão indo junto, tendo que ficar com ele no hospital, aquela coisa toda, etc. Tal. Em determinado dia nós estávamos fazendo o que você falou que estava fazendo. Era muito frio, porque todo mundo... Aí lembra que o morador de... Porque será uma vergonha para o município se morrer alguém de frio de noite, nós vamos parar na Globo, até na BBC, capaz de a gente chegar. Então aí faz aquelas brigadas, vamos para a rua. E nós fomos, e eu também estava. Em determinado momento, aí vai a viatura da guarda, vai não sei quem, vai um monte de gente. E eu virei a esquina,
e dou de frente com o Rodriguinho. O Rodriguinho, magrinho, todo, coitado, sujo, daquela situação que a gente sabe. E ele me conhecia muito, né? E eu também conhecia ele demais. Ô, Rodriguinho, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra casa. Olha, você vai tomar um banho, você vai tomar uma sopa quente lá pra você, e dá só um tapa. Não vou não. Eu falei, vamos, rapaz, você vai ficar aqui na rua, tá muito frio, não sei o quê. E aí comecei a dialogar com ele, conversar com ele. E ele era muito simples, tadinho. Ele olhou pra mim e falou assim, não vou não. Ah, por que você não quer ir? Não, porque eu tô com droga aqui. Ele ficou a mão no bolso, tava com pedra no bolso. Aí ele falou pra mim assim, eu falei, pra ele jogar fora e vamos, né? Eu falei, não posso jogar fora. Não. E ele olhava, tá? Tinha que você percebia que era um vício. É muito grande. Ele olhava assim, eu não posso jogar. Aí eu falei, então eu espero, você usa e depois eu te espero. Pode usar que eu te espero e eu te levo. Ah, mas perto do senhor eu tenho vergonha. Olha só, perto do senhor eu tenho vergonha. Eu falei, não, então pode ir lá usar, eu saio daqui de perto e te espero. Ele foi, ele usou. E ele voltou. E eu levei ele para que foi acolhido, tomou banho, comeu, dormiu. É claro que depois de 3 dias ele voltou para a rua de novo, porque a gente não pode amarrar a pessoa, né? Infelizmente, depois ele veio a óbito com 30 e poucos anos de idade, né? Mas é só para dizer aquilo que você falou. Você tá ali diante daquela situação, você é louco. O cara tá com a droga ali, pô, como é que você fala um troço desse? Mas e aí? Não tem como. Eu vejo que a humanidade vai perdendo a fé na própria humanidade. Né? Porque fica aquela questão assim, mas quantos recuperam? Muitas vezes a gente ouvia isso dentro do processo de tratamento de dependência química. Ah, porque um só é pouco. Pouco para quem? Para a família dele que se recuperou não é pouco. Para ele. Para ele mesmo não é pouco. Os filhos, para a esposa. Filhos, entendeu? Então, eles não conseguem entender isso. Então, todo serviço que você muitas vezes põe as claras para o município ele pensa numa questão de quantidade, né? Mas não só quantidade e qualidade, mas eu estou dizendo assim, ó, de resgate mesmo. Porque muitos assim que eu conheço que já passaram, né, na comunidade Divina Misericórdia, estão no resgate. Estão aí, lutando com a vida. Tá? Muitos que eu conheci em São Paulo, eu vou até hoje em São Paulo. Eu encontro lá dentro do boteco e não bebe um gole de cachaça. Mas vamos jogar seu bilhar. Né? Casas de apoio que a gente fundou, nós vamos visitar. Terreno que nós ganhamos lá de 90 anos renovável, mais 90 anos, eu vou morrer, então, né? Quer dizer, já tem creche, escola, quadra, tá. Isso é bom para a comunidade? É bom, mas precisou começar de alguma coisa. E não começou de coisas fáceis. Você imagina você trabalhar... Nós íamos sempre para o Emílio Ribas com 2 carros. Então, sempre nós levamos 2 para consulta e mais 2 amigos meus com mais um carro. Aí você fala, mas para quê? Porque se tivesse alguém lá para ser acolhido, a gente já trazia. Né? Porque o que acontecia? Pulava do 8º andar do Emílio Ribas e para acabar com a vida, né? Porque era aquela coisa assim, se tem AIDS, vai morrer. Né? Com certeza. Então, antigamente era... E aí, nessa volta, eu tô vendo aqui a arte, nessa volta nós estávamos passando, quase chegando já na nossa comunidade, tinha um outdoor assim, ó, AIDS mata, previna-se, e nós com 4. Aí eu falei assim, gente, para o carro aqui, o que nós vamos fazer? Vamos arrancar esse negócio de outdoor aí. Você é louco? Não, nós somos. E só que subimos, né? Vamos tentar rasgar. Você imagina que lá arrebentou, né? 2 caem pro asfalto, 2 caem no outro lado, tudo arrebentado, e fomos detidos. E o delegado... Por quê? Detido? Tudo detido. Mas só que depois, assim, olha que interessante, né? Na conversa com o delegado, ainda rolou uma pizza e uma Coca-Cola. Né? Porque, assim, a gente quis explicar, assim, olha, 4 pessoas com AIDS, não era com HIV, já havia desenvolvido a doença AIDS. E um outdoor, AIDS mata, previna-se, então para quem não tem, beleza, vou me prevenir. Para quem tem. Para quem tem, mata. Aí o delegado falou assim, mas isso é dano ao patrimônio público. Eu falei assim, eu entendo. Eu vou soltar, não é para vocês fazerem. Fiquei pensando assim, se eu encontrar outro, gente, mas assim, eu tô dizendo assim, são situações que você, assim, tenta proteger aquele público, entendeu? Só que nessa de proteção você se coloca aberto, né? A muitas coisas, né? Mas assim, não me arrependo de nada. E aqui em Batatais, esse trabalho depois com pessoa na dependência química, você passou pela Então Comaré. isso veio de lá, não veio foi de lá já. Não, veio de lá.
Veio de lá. Quer falar assim, onde é que acontece a intersecção do João de Deus com a história de pessoas envolvidas? Então foi de lá. Veio de lá. Veio de lá. Um trabalho que já se fazia lá. Aliás, já tinha grupos mais antigos já realizando esse trabalho. É que o despertar, né, vamos colocar assim, da questão da AIDS, é que cresceu o volume. Né? Então, várias comunidades ali trabalhavam em torno de si. Eu fui aprender como trabalhar. E hoje, posso dizer, sem medo algum de hack, eu acredito que não só em Batatais, mas na nossa região você é uma referência nesta área. Até eu queria que você falasse a sua formação é terapia ocupacional, não é isso? Isso. Que é o povo que mais ganha dinheiro hoje, né? Aham. Você não acha, meu Deus... Procura contratar um terapeuta ocupacional. Se você achar, você me avisa. Você não acha essa raça. Diz que estão ganhando 15, 20 mil reais por mês. Então, não os que trabalham para nós. Então, eu vou começar a procurar isso na minha carteira. Não é brincadeira à parte, mas, João, também a sua formação a nível de pós, eu queria que você falasse disso, porque para as pessoas saberem até também... dá trabalho pra você, né? Palestras, etc. Mas vocês dão um cachê, viu, gente? Não é cachê que fala, né? Mas eu falo assim, mas pelo menos paga pedágio de combustível. Né? Pelo menos. A gente sempre fala, porque eu nunca esqueço, que uma vez o irmão Francisco, eu não vou falar a cidade também, porque eu vou entregar a paróquia. Mas a gente foi chamado para o irmão Francisco dar uma palestra num lugar. Claro, quando é palestra religiosa, a gente ainda não tem questão de valor, nada, mas pelo menos ajuda na viagem. E nós fomos. Eu lembro que a gente tinha a Kombi, a gente foi com a Kombi. Né? E a comunidade é sempre... Você mesmo chama nós, né? Aos pés descalços aí, né? Os perrapatos. O João vê nós, não, eu falei, o que você quer dessa vez? Não, só vim te cumprimentar. A Maria Fernanda fala que ela tem carinha de Bolsa Família. Só pede. Já falou isso aí pra mim. Aí, nós chegamos lá tarde, longe a cidade... Dava mais de 100 quilômetros, né? Com fome. Aí terminou. Não, a gente queria agradecer ao irmão Francisco e toda a comunidade que é aqui presente. E nós, como forma de gratidão, nós queríamos oferecer para vocês. Isso daqui foi dar uma Colomba Pascal. Para nós. Não dava nem pra gente. Deus! Deu apanhar. Né? Mas você sabe que. Mas é igual eu falei, tudo bem a Colomba Pascal. Nós não estamos falando de dar o dinheiro, mas. Gente, o pedágio, o combustível... Não, porque a pessoa tem que entender, João, que aí você tá pagando pra ela. Sim. Eu tô pagando pra ir aí, fazer uma palestra pra você. E aí no teu caso, que a gente tá falando questão profissional, né? E como é difícil as pessoas entenderem isso, principalmente para pessoas como nós que estamos na igreja. Mas pessoas nos chamam para não é nada de igreja. Mas olha que ela interessante. Acha que você não tem que cobrar. Eu fui chamado numa cidade, em Ribeirão. Fui para Ribeirão. Né? Saí de Batatais, fui para Ribeirão, fazer uma palestra. Só de pedágio, quase 30 conto. Beleza. Terminou a palestra, veio um senhorzinho, mas com educação, cara. Falou assim, João, eu vim agradecer, né? Com o envelope na mão. Falei, glória a Jesus, né? Seu providência. Senhor, obrigado, né? Vim agradecer a palestra, tal. E foi lá e colocou no bolso da minha camisa. Falei, a gente sempre aqui. Não vai nem abrir. Não mas precisa disso, imagina. A gente veio aqui com maior amor e carinho. Então, aí... Eu arrumando as coisas pra ir embora, chegou o cara e falou assim, ô João, o rapaz errou, não é pra você não. E tirou, é pro padre que saiu lá da paróquia de Ribeirão, e a gente vai contribuir com combustível. Fiquei pensando, mas eu vim de Batatais, velho. Viu o pedágio também. Viu o pedágio? Falei, tá, vou marcar bem a paróquia, né? Eu não gosto mais aqui, é uma brincadeira. Mas eu te falo isso, João, porque, por exemplo, eu fico muito feliz, e isso aconteceu ontem, né? Quando eu vou em um lugar... Ontem, né? Mas quando eu vou em um lugar onde... Porque onde que me chama eu vou. Se é para falar de assuntos da igreja, é minha seara. Vou com toda satisfação. Para mim, isso é evangelização. Se é para pregar, se é para fazer oração, se é para fazer celebração, casamento, batizado, eu tô indo. Mas é claro, às vezes você é chamado para falar da sua área, ou seja, ou falar da comunidade, alguma área técnica específica, ou falar alguma coisa da área de direito canônico, ou falar alguma coisa da campanha de fraternidade, que eu sempre vou para todo lado. E então, às vezes eu falo assim, como as pessoas às vezes já sabem o trabalho da comunidade, então eu acho tão bonito quando... às vezes não precisa de me dar nada, não. Mas chega lá, as pessoas levam alimento, óleo, arroz, feijão e tal, e aí eu ponho no porta-mala, trago para a comunidade. Eu fico feliz com isso. Não, mas é igual o senhor falou, a gente tá indo, quando a gente vai... Nós três também somos pregadores, então quando a gente vai... Essa pessoa dá aí dá uma... Mas quando a gente vai com profissão,
né, como Não, profissional. mas é o problema. O Janderson tá aqui, ó. Eu brinquei com ele semana passada, né? Como ele é técnico, ele entende essa coisa aqui, essa engenharia que a gente não é nada, né? E seja da computação, de filmar, de não sei o quê, de som, não sei o quê, eu não entendo nada disso. Então, quer dizer, mas isso é profissão dele. Eu não posso achar que ele tem que vir. E eu falo assim, não, eu não vou cobrar. Não, mas se você não cobrar, eu não vou te chamar. Então eu vou chamar outra pessoa, eu vou pagar pro outro. E pra ele eu não pago. Então, o teu parente tem que consultar de graça. Mas se você for lá no outro, você paga. Ué. Mas a gente falando do João que dá as palestras, né? Assim, então, para falar outra hora, porque essa coisa aconteceu comigo. Teve uma entidade de Ribeirão, teve um chamamento público lá em Ribeirão, e graças a Deus, os últimos chamamentos que nós participamos, a gente ficou em primeiro lugar em todos. E a entidade entrou com, você vai participar a comunidade vai participar de tal serviço? Eu falei, não, esse a gente não vai concorrer. Aí eles vieram e falaram assim, você não faz o plano de trabalho pra gente? Eu falei, uai, faço. Aí vim, conversei com o Francisco fui pedir chamado assim, assado. Eu falei, não, teu serviço vai lá, combina, conversa, só lembra que você tem que ter horário de serviço na comunidade. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu mandei, mas eu não faço. Eu vou, só que é tanto. Eu falei, mas você vai cobrar? João, o serviço, o convênio era de 4.800.000. Não, e eu não tô... Não chegou mais nem... Eu lembro que eu falei assim, o valor não dava 0,5% do convênio, entendeu? E eu falei assim, não, e eu ainda só vou cobrar se ganhar, se a gente conseguir o serviço. Não, você vai cobrar? Ué, iria, né? Mas você não faz, não, eu faço de graça para ir para a comunidade que eu trabalho. Tá. Não, vou conversar aqui. Não conversaram mais comigo. Mas eu imagino que às vezes aconteça isso com você também. Imagina, João, quem que ajudou a pagar a tua pós-graduação, os teus custos, as suas especializações, etc. Você tirou do teu bolso para pagar. Você viajou para São Carlos, você não... não fiz cargo que você fez? Não, você fez... eu fiz... Na Federal de São Paulo? Na Universidade Federal de São Paulo. Então, você acha que, quer dizer, esse aí caiu do céu. Deus mandou os anjinhos para te trazer um diploma da Universidade Federal, porque não sei o quê. E é muito interessante, porque assim... como eu trabalhava também em hospital, 12/36, a gente quase não tinha acesso mesmo ao estudo. Quando eu cheguei aqui na cidade de Batatais, com 22 anos, eu tinha a 7ª série do primeiro grau, do primeiro grau. Só a 7ª série. E eu consegui um trabalho de auxiliar de sala na PAI, né, aqui de Batatais. Então, eu estava feliz, trabalhava de segunda a sexta, não trabalhava sábado, domingo. Noite de folga. Ia lá pro grupo de oração, ia lá visitar as famílias, não sei o quê. Um belo dia, numa sexta-feira, esqueceram uma criança, né? Quer dizer, eram várias peruas que levavam a criança e uma, né? Acho que estava no banheiro, não contaram, esqueceram. Só que eu já tinha ido embora, já tinha assim, levado a minha turma e estava esperando dar o meu horário de eu passar o dedinho e ir embora, né? E nisso... Aí só sente que puxou a calça. E nisso a coordenadora diária falou assim, gente, esqueceram o fulano, né? E eu com a porta aberta ouvindo assim. E passou um amigo meu, fisioterapeuta, falou assim, deixa que eu levo. Aí a coordenadora diária falou assim, não, você é mão de obra cara, precisa de uma mão de obra barata. O João tá aí? Que legal! Porque ia contar hora extra. Falei, Aí eu coloquei a carinha... Tô. Você leva ele lá? Levei. Cara, mas parecia que fui viajar umas 50 horas pensando que a mulher falou, mais 50 para voltar. Aí cheguei em casa, minha mãe... O que aconteceu, filho? Baianinha, porreta desse tamanho assim, visualiza tudo, né? Falei, não, mãe, não aconteceu nada não. João, o que aconteceu? Falei, não, mãe, aconteceu isso, e a coordenadora me chamou de mão de obra barata. O que machucou foi o nome. Foi isso, ela pegou para assim, ela te chamou disso, chamou. E você é mesmo? Mãe, que é isso? Até a senhora, mãe. Você é mesmo, porque você chega... Aí, falei assim, não, vou voltar a estudar. Aí entrei no Maria Virgínia, fiz até o 8º, depois eu fui lá pro Cândido Portinari, fiz até o 3º colegial, e aí prestei nos claretianos, né, passei e fiz terapia ocupacional. Em 2007, 2009 eu já era especialista na área de dependência química pela Universidade Federal de São Paulo. E depois mais, né, outros estudos que a gente vai fazendo. Mas é o despertar.
Que às vezes você precisa de uma pessoa que te cutuca para falar assim, pô, acorda, você tem muito mais para dar, que você tá parado aí na vida, nessa zona de conforto sua, né? Então, e depois, o que foi mais bacana é que eu montei depois um projeto que chama Cuidando de Quem Cuida. Então, eu fui chamado para apresentar esse projeto com todos os profissionais da PAI de Batatais, né? E depois essa pessoa que estava lá falou assim, eu quero te agradecer. Eu falei, não, eu que quero. Aí você contou a história. Porque você me chamou de mão de obra barata. Depois eu vou conversar com você no particular, mas eu que tenho muito que te agradecer. E depois eu fui mesmo conversar com ela, falou assim, João, não acredito. Eu falei assim, mas olha o que você despertou em mim, né? Porque eu estava numa vida cômoda, muito bacana. Hoje eu estou podendo fazer muito mais, não só pelas entidades, mas pelo município, né? Porque eu me coloco à disposição, né? Então, eu acho que isso é bacana, essa questão de se despertar que a gente está falando. Precisamos ter. Né? Porque a gente precisa ter. Às vezes você está, por exemplo, na comunidade Divina Misericórdia. É só isso aqui que eu vou. Opa, será que Deus não está te cutucando um pouquinho mais, né? Para você dar um passo maior, ir para águas mais profundas, porque ficar na zona de conforto é bom demais. Né? Mas João, você viu que no encontro vocacional, você viu que eu falei uma coisa interessante, que foi justamente, por exemplo, às vezes pela zona de conforto, às vezes pelo medo de arriscar, o medo do novo, do desconhecido, mas a gente precisa disso. Precisa. É isso que nos dá gás e que nos faz ir adiante. Porque eu fico pensando, você viu que eu falei lá, né? E às vezes tem até o entorno também que colabora com isso. Sim. E colabora no que sentido? Para você que está nos vendo aqui, eu cito, por exemplo, quando eu completei 17 anos, eu tinha terminado o colegial. Com 17 anos eu tinha terminado o colegial. E a minha cidade, para quem conhece, é uma grande metrópole. Então, fica na divisa de Minas, né? Ali próximo a São Sebastião do Paraíso. Se eu for para Minas, eu tenho que pular São Sebastião. Eu falo que Itamogi é cidade satélite nossa. Então, vamos lá. Ali não tinha nada, ali encerrou. Era um antigo científico, né? Então, acabou. Terminou o terceiro, não tem mais. Antigamente tinha que vir botar até para fazer, porque não tinha. E aí, quando terminou, qual que é a perspectiva? Né? Ou você vai apanhar café, ou você vai plantar arroz, você vai cuidar do gado. Porque não tem outro lugar para você trabalhar. E antes eu tinha pensado que o meu sonho é justamente aquilo que eu falei. Era arrumar um bom fazendeiro que me desse uma casa de colono para morar. E eu tinha uma namorada, eu ia casar com ela, comprar uma charrete, a gente ia morar lá. Mas só que beleza, não quero mexer com mais nada. Mas é aquilo que você falou, aí Deus, pai do Prim, né, tal. Eu falei assim, não, eu vou para São Paulo. Eu falei, gente, eu vou fazer o que em São Paulo? Eu não conheço São Paulo. Diz que é grande demais a cidade, e não sei o que, não, mas vai para São Paulo. E aí o entorno entrou em ação. As vizinhas, né, as comadres da minha mãe, não sei o quê. E aí, quando que eu falei, minha mãe chamava Aparecida. E ela chegava pra minha mãe e falava justamente desse jeito, elas falavam, né? Dom Persida do céu. Ela não falava Aparecida, ela falava Dom Persida. Dom Persida, a senhora vai deixar esse neguitinho pra São Paulo, você vai virar bandido. Você não faz isso, não deixa, porque lá é um perigo, porque lá não sei o quê. Então, o que significa isso? E aí, quer dizer, graças a Deus que a minha mãe, ela não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma visão. Ela tinha uma visão que não era dela, era de Deus. Ela falou, não, ele tem que ir. E ela me deixou ir, e eu fui. Né? Então, quer dizer, se eu não tivesse ido, eu estaria ali. Não menosprezando quem ficou lá, não é isso. Mas é aquilo que você falou também, se você não tivesse ido para Maria Virgínia estudar, você estava com a tua 7ª série, trabalhando na PAI, tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum. Mas voos mais altos, né? Águas mais profundas, como você falou. Porque o despertar de Deus na nossa vida vai fazer com que nós alcancemos mais pessoas. Não alcancemos para nós mesmos, mas para levar esse trabalho que Deus nos inspirou a fazer. Né? Então você hoje, dentro do trabalho que você faz com pessoas na área da dependência química, se você não tivesse ido se formar, procurar de especialização, né? Você está falando da questão do despertar na comunidade, na minha vida, o irmão Francisco foi muito isso. Porque eu também cheguei na comunidade, era formado, já tinha o colegial, estava casado, técnico em administração, fazendo as coisinhas ali para lá e para cá, ajudando uma coisinha aqui, outra lá, e fala assim, tem que fazer faculdade, fazer serviço social. Eu falei, irmão Francisco, mas é 4 anos. Aquela preguiça, né? 4 anos. O irmão Francisco, eu lembro uma vez, ele falou assim, mas os 4 anos vai passar com você estudando se você estudar. E vai passar, né? Vai passar. E aí a gente pega assim. Aí eu olho para essa questão. Poxa, fui fazer faculdade,
me formei. Depois que me formei, a gente apresentou o projeto, abrimos a Casa Simeão, com o projeto que escrevemos. Escrevemos o projeto do Convida, do Espaço Convida, que funcionou aqui. Cuidamos do Convida. Depois fizemos em Ribeirão o projeto da Santa Dulce, da Santa Terezinha, da Santa Marta, da São Lourenço, agora da São Bento, o projeto com o Arauz, o projeto da ILPI. Então, tipo, tudo isso que só foi possível por eu ter estudado. Mas se eu não tivesse estudado, outra pessoa teria feito. Tá, talvez sim. Seria, mas seria você. Mas Deus quis me colocar à frente dessa situação por causa desse mover. Então, isso é importante, a gente investir na gente mesmo e sair do comodismo, né? E ir pra frente. E hoje você, então, como terapeuta ocupacional, as pessoas não sabem, mas você também trabalha lá conosco na Cidade Serrana com a residência exclusiva, que é um espaço que atende pessoas com deficiência. E como que é o seu trabalho lá dentro, João, com essas pessoas? Eu tô tão fresco lá nesse trabalho. Ó, Copa, que é isso? Né? Mas assim, no sentido assim, um mês e pouquinho, né? Mas assim, já deu para perceber que é uma equipe muito boa a que está lá, né? Isso é o que anima a gente também, né? E desde a equipe técnica, né? Os cuidadores, enfim. E a realidade de cada um que está ali na residência inclusiva é totalmente diferente uma da outra, até porque eu falo muito isso para Maria Fernanda, né? Eles foram roubados na sua capacidade. Tá? Eles foram roubados na sua capacidade, eles foram mimados por questões de trocas, né? E que hoje você não pode enxergá-los como criancinhas. São pessoas que têm história, historicidade, né? Que eles têm direito, mas também têm deveres. Então, o meu trabalho lá como TO é reorganizar esse cotidiano. Né? Juntamente com a equipe, sim, mas a equipe, cada um tem um foco, né? E um objetivo para atingir. Então, o que a gente trabalha lá? Muito a parte concreta, porque o abstrato, o subjetivo, por uma questão, que eu vou dizer assim, de saúde mental, você já não consegue muitas coisas, né? Mas aquilo que você vai conseguindo e fazendo o processo de manutenção, isso é importante, porque para trabalhar com pessoas com deficiência, eu comentei isso com a Maria Fernanda, se você tirar um celular daqui e a pessoa for colocar o celular no mesmo lugar que você tirou, sinta-se feliz, porque foi o mínimo que ela deu, mas dentro da possibilidade dela. Amanhã, você dá um passinho a mais. Se não der, você volta. Né? Agora, o que nós não deixamos lá acontecer, isso eu achei muito bacana da equipe, é você infantilizar aquele público para dizer assim, ó, coitados. Coitados não, tem capacidade lá dentro. Sim. Tem capacidade, consegue entender muitas coisas, consegue verbalizar, consegue ter comportamentos mais adequados. Então, é isso. Por quê? Porque a residência é para incluir, não é para você fechá-los. O nome está dizendo, né? Está dizendo. Inclusão. Então, não é para fechá-los. Mas, assim, até o próprio entendimento da rede, isso precisa ter. Sim, a rede precisa entender isso, né? Precisa entender que é uma inclusão e não é pegar casos e fechar lá dentro para assim, ó, graças a Deus está tudo tranquilo e ponto. Não. Então, o trabalho nosso é realmente fazer esse trabalho de... Eu digo de inclusão, mas eu uso até uma palavra que eu sempre usei da área de dependência química, que é tomar posse. Né? É tomar posse mesmo daquilo que pertence a eles. Só que essa fragilidade desses roubos emocionais, materiais, intelectuais que foram feitos com eles, isso nós temos um agravante. Né? Isso a gente tenta melhorar e fazer o processo de manutenção para aquilo que a gente entende que vai dar certo por uma possível integração deles na sociedade. Bacana. Muita coisa para a gente ver. Eu acho que a gente poderia, João, a gente está chegando ao final. Ele quer falar. Como a gente estava falando aqui, marcar um outro programa para a gente vir discutir, aí sim trazer para a nossa realidade aqui mais próprio de Batatais, da nossa região, e discutir, que eu sei que você tem diversas críticas, a gente já conversou muito sobre isso, daquilo que poderia ser melhor efetivado, né? Que a gente vê que hoje a nossa população, a nossa sociedade sofre, e que poderia ser melhor efetivado, o que poderia ser melhor construído, né? E para trabalhar mais essas questões da prática de como terapeuta ocupacional, de como
profissional que você é, a experiência que você tem, e nós temos também. Eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, ter encontrado um buraquinho na agenda, né, irmão Francisco? Para poder estar para poder estar vindo aqui falar com a gente, trazer o seu conhecimento, o seu conteúdo. Eu quero deixar aí com você as palavras finais, considerações finais, e depois o irmão Francisco se despede e dá as bênçãos pra gente. Pode ser? Beleza, eu vou terminar com um livro que eu li do padre Zezinho. Que Jesus Cristo, ele era incômodo e magnífico. Então Jesus Cristo incomodava tanto que ele era magnífico. E ele era tão magnífico que ele incomodava. Assim deve ser nós cristãos. Você só pode vir para Zezinho mesmo. Né? Eu nunca vi. Olha a profundidade disso, né? Jesus incomodava tanto que ele era magnífico, e ele era tão magnífico que ele incomodava. Tanto. Então é assim que todos nós devemos ser. Não me importo com o que fala, com o que deixa de falar. Se eu estou incomodando, pô, beleza, estou magnífico. Se eu estou magnífico, é porque está incomodando. E assim não é uma comunidade missionária de Divina Misericórdia, incômodo e magnífica? Eu acho que é bem por aí. Porque nós somos... As pessoas olham assim, nossa, o trabalho que vocês fazem é magnífico. Mas não vem fazer perto da gente, não. Mas incomoda. Mas incomoda. Passa abaixo assinado aqui. E aí você falou de Padre Zezinho, eu lembrava a gente... não tem nada a ver, não está no texto base, nada, mas eu que fui buscar um trecho. Eu não sei agora de cabeça aqui, mas tenho certeza que foi ele que escreveu, porque para escrever aquilo ali, porque quem cantava também éramos os amigos dele, os cantores de Deus, né? Que eu não sei se você já viu que ela me leva para casa, né? E ela tem um trechinho, ela é inteira bonita, né? Mas ela tem um trechinho, que ela conta a história de uma criança que está na rua. Em situação de rua. E ela fala que não dorme porque ela tem medo de dormir e não acordar. Quer dizer, porque ela estava com fome, ou porque alguém poderia matar, violência, uma série de outras coisas. Mas tem um pedaço que ela fala que quando ela pede um pedaço de pão, não é para comer, não. É para ter um pouco de atenção. Porque não vale apenas respostas, ninguém come explicação. Eu achei isso, ninguém come explicação. Por quê? Porque quando alguém pede uma coisa para você para comer, dá um prato de comida. Você não trabalha, não? Vai, vagabundo, vai trabalhar. A gente quer justificar. Se a pessoa está pedindo, está com fome, dá comida para ela. Não, mas ficar falando palavras para você, ninguém come explicação. Eu achei muito bonito quando você falou magnífico, incomoda porque é magnífico. Valeu, João. João, muito obrigado mesmo. E eu que agradeço. Vamos marcar outra data. Bora. Não, agora ele tem que ir. Né? Nós vamos pedir a Deus, então, a bênção final, depois foi um programa muito profícuo, acho que foi uma coisa assim que eleva o trabalho de cada um de nós, principalmente enquanto cristãos, que temos que ser magnífico e incomodar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre todos nós, sobre todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, foi uma honra tê-los aqui conosco. Semana que vem tem mais Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.